Ele acreditava que tinha tudo sob controle. A planilha impecável, as reuniões agendadas com precisão cirúrgica, o café da manhã rigorosamente cronometrado, a ilusão do controle, uma bolha frágil que se inflava a cada manhã, prestes a estourar com o primeiro imprevisto do dia. E eles sempre vinham. Imprevistos, atrasos, e-mails com demandas absurdas, a crítica velada do chefe, o sarcasmo do colega. Pequenas farpas que somadas ameaçavam derrubar a fortaleza que ele tanto se esforçava para construir. Ele se via como um maestro, regendo uma orquestra complexa. Cada instrumento, cada músico, deveria seguir suas instruções à risca. Mas a realidade era outra. A orquestra desafinava, os músicos tocavam em ritmos diferentes, e o maestro se via impotente, com a batuta tremendo na mão. Ele ansiava por harmonia, por previsibilidade, por um palco onde tudo corresse conforme o planejado. Mas a vida, implacável, insistia em apresentar um repertório caótico e imprevisível. A busca incessante pelo controle o consumia. Ele se perdia em detalhes, em minuciosidades na vã tentativa de antecipar cada possível revés. As noites mal dormidas, a irritabilidade crescente, a sensação constante de estar à beira de um colapso eram o preço que pagava por essa obsessão. Ele se perguntava, em momentos de lucidez, se valia a pena, se não existiria uma forma diferente de encarar a realidade, uma maneira de navegar pelas turbulências sem se afogar na ansiedade. A verdade é que ele temia o caos, temia a incerteza, temia a perda do controle. Acreditava que a desordem era sinônimo de fracasso, de incompetência, que admitir a impossibilidade de controlar tudo seria confessar uma fraqueza inaceitável. Ele se agarrava à ilusão do controle como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em meio ao oceano revolto. Mas, ironicamente, era essa mesma ilusão que o afogava. Ele se via preso em um ciclo vicioso. Quanto mais tentava controlar, mais ansioso ficava. Quanto mais ansioso ficava, mais tentava controlar. Uma espiral descendente que o levava cada vez mais longe da paz interior. Ele precisava de uma âncora, de um porto seguro, de uma forma de se libertar dessa prisão autoimposta. Mas onde encontrá-la? Como romper com esse padrão destrutivo? A resposta, ele pressentia, não estava em reforçar o controle, mas em abandoná-lo, em aceitar a impermanência, a incerteza, a inevitabilidade do caos, em encontrar a serenidade no meio da tempestade. Mas como? Essa era a questão que o atormentava, a pergunta que ecoava em sua mente a cada novo desafio, a cada novo revés. A jornada, ele sabia, seria árdua. Exigiria coragem, disciplina e uma profunda transformação interior. Mas a promessa de uma vida mais leve, mais livre, mais plena, era irresistível. Ele tentava se blindar contra as críticas. Construía muros altos e espessos, na esperança de que as palavras alheias não o alcançassem. Mas as palavras, como a água, encontravam sempre uma fresta, uma rachadura, uma forma de penetrar em sua armadura, um comentário ácido sobre sua apresentação, uma observação depreciativa sobre sua aparência, uma insinuação maliciosa sobre suas intenções, pequenos dardos envenenados que o atingiam em cheio, inflamando sua insegurança e minando sua autoconfiança. Esforçava-se para ignorar, para não dar importância. Repetia mantras de autoafirmação, procurava se cercar de pessoas positivas, evitava situações que pudessem gerar conflito. Mas a verdade é que as críticas o perseguiam, assombravam seus pensamentos, contaminavam seus sonhos, influenciavam suas decisões. Ele se tornara refém da opinião alheia, prisioneiro de um julgamento constante e implacável. Agora considere como isso se aplica quando você se depara com um projeto que não recebe a aprovação esperada. A decepção é inevitável, mas a forma como você a processa é crucial. É fácil se afogar em autocrítica, questionar suas habilidades e duvidar de seu potencial. No entanto, a resiliência reside na capacidade de aprender com a experiência, identificar os pontos de melhoria e seguir em frente, sem se deixar paralisar pelo medo do fracasso. Ademais, a busca por aprovação externa pode se tornar uma armadilha perigosa. A necessidade de agradar a todos, de atender às expectativas alheias,
pode nos levar a sacrificar nossos próprios valores, a renunciar à nossa autenticidade. Tornamo-nos marionetes, movidas pelos fios da aprovação, perdendo de vista o nosso próprio caminho. Em contrapartida, a aceitação radical de si mesmo, com todas as suas imperfeições e limitações, é um ato de libertação. Reconhecer que não somos perfeitos, que cometemos erros, que temos falhas, não é sinal de fraqueza, mas sim de autoconsciência. É o primeiro passo para a transformação, para o crescimento pessoal. Similarmente, imagine a situação em que você é injustiçado, caluniado, difamado. A raiva, a indignação, o desejo de vingança são reações naturais. Mas ceder a esses impulsos primitivos é entregar o controle da situação ao agressor. É permitir que a negatividade alheia contamine a sua própria alma. Entretanto, a serenidade reside na capacidade de manter a compostura, de não se deixar levar pelas emoções exacerbadas. É responder com elegância, com inteligência, com a força da razão. É provar, através de suas ações, que as acusações são infundadas, que a verdade prevalecerá. Outro sim, a busca por validação externa é uma fonte inesgotável de sofrimento. A felicidade, a paz interior, a autoestima não podem depender da aprovação alheia. Elas devem ser construídas internamente, através do autoconhecimento, da autoaceitação, do amor próprio. Portanto, lembre-se, você não pode controlar o que os outros pensam, dizem ou fazem, mas você pode controlar a sua reação. Você pode escolher não se deixar abalar pelas críticas, não se deixar manipular pela opinião alheia. Você pode escolher ser autêntico, ser fiel a si mesmo, ser o senhor do seu próprio destino. A verdadeira força reside nessa capacidade de se libertar das amarras da aprovação externa e encontrar a liberdade no interior. A mente dele era um campo de batalha. Pensamentos intrusivos, preocupações constantes, medos irracionais. Uma cacofonia incessante que o impedia de se concentrar, de relaxar, de simplesmente ser. Tentava silenciar o ruído, meditar, praticar mindfulness. Mas a mente, indomável, resistia. Saltava de um pensamento para outro como um macaco saltando de galho em galho, sem nunca encontrar um lugar para descansar. Ele se sentia exausto, esgotado. A luta constante contra seus próprios pensamentos o consumia. Acreditava que precisava controlar a mente, silenciá-la, domá-la. Mas quanto mais tentava, mais forte a resistência se tornava. A mente, como um cavalo selvagem, se rebelava contra a tentativa de domesticação. Por conseguinte, a chave não estava em controlar a mente, mas em observá-la, em reconhecer os pensamentos como meros eventos mentais, passageiros e transitórios, em não se identificar com eles, em não se deixar levar por suas narrativas, em se tornar um observador imparcial, distante, desapegado. Agora imagine que você está assistindo a um filme. A tela exibe imagens dramáticas, cenas de suspense, momentos de alegria e tristeza. Você se envolve com a história, se emociona com os personagens, vibra com os acontecimentos. Mas em determinado momento, você se lembra de que está apenas assistindo a um filme, que as imagens são apenas projeções, que os personagens são apenas atores, que a história é apenas ficção. Da mesma forma, os pensamentos são como imagens na tela da mente. Eles podem ser intensos, perturbadores, agradáveis, mas eles são apenas pensamentos. Não são a realidade. Não são quem você é. Você pode observá-los, analisá-los, compreendê-los, mas você não precisa se identificar com eles. Não precisa se deixar dominar por eles. De maneira idêntica, considere a situação em que você se sente dominado pela raiva. O sangue ferve, o coração dispara, a mente se obscurece. Você sente um impulso irresistível de gritar, de insultar, de agredir. Mas em vez de ceder a esse impulso, você pode dar um passo atrás, respirar fundo e observar a raiva como uma onda que se aproxima, atinge o pico e se retira. Você pode reconhecer a raiva, aceitá-la, mas não se deixar consumir por ela. À vista disso, a prática da atenção plena, ou mindfulness, é uma ferramenta poderosa para desenvolver essa capacidade de observação imparcial.
Através da meditação, da respiração consciente, da observação dos sentidos, você aprende a se conectar com o momento presente, a se libertar das amarras do passado e das ansiedades do futuro. Nessa mesma linha, a aceitação radical do momento presente é fundamental para a paz interior. Resistir ao que é, lutar contra a realidade, é uma fonte inesgotável de sofrimento. Aceitar o que é, com todas as suas imperfeições e limitações, é o primeiro passo para a transformação. Em outras palavras, a mente é como um jardim. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas crescerão e sufocarão as plantas. Mas se você cultivar a atenção plena, a aceitação e a compaixão, as flores da paz interior florescerão e perfumarão a sua vida. A serenidade não está em silenciar a mente, mas em cultivá-la. Ele se sentia como uma folha ao vento, à mercê das forças da natureza. As mudanças no mercado de trabalho, as incertezas econômicas, as crises políticas. Um turbilhão de eventos externos que o deixavam ansioso, inseguro, impotente. Tentava se proteger, planejar, antecipar. Mas a vida, imprevisível, sempre encontrava uma forma de surpreendê-lo. Ele se via como um barco à deriva, sem leme, sem bússola, sem destino. As ondas da adversidade o jogavam de um lado para o outro, ameaçando afogá-lo. Acreditava que precisava controlar o mar, acalmar as tempestades, garantir a bonança. Mas quanto mais tentava, mais frustrado se sentia. O mar, indomável, zombava de suas tentativas de controle. Dessa forma, a verdadeira força não reside em controlar o mar, mas em aprender a navegar, em adaptar-se às condições climáticas, em ajustar as velas, em manter o curso, mesmo em meio à tempestade, em confiar em sua própria habilidade, em sua própria resiliência. Agora pense na seguinte situação. Você perde o emprego. O chão se abre sob seus pés, a segurança desaparece, o futuro se torna incerto. Você se sente desesperado, perdido, sem esperança. Mas, em vez de se afogar na autocomiseração, você pode aproveitar a oportunidade para se reinventar, para explorar novos caminhos, para descobrir talentos adormecidos. De forma análoga, imagine que você enfrenta uma doença grave. O corpo fraqueja, a energia se esvai, a vida se torna uma luta constante. Você se sente injustiçado, revoltado, com medo. Mas, em vez de se entregar ao desespero, você pode usar a experiência para fortalecer sua fé, para valorizar cada momento, para se conectar com o que realmente importa. Paralelamente, considere o caso em que você sofre uma decepção amorosa. O coração se parte, a alma se entristece, a confiança se esvai. Você se sente traído, abandonado, sem futuro. Mas, em vez de se fechar para o amor, você pode usar a dor para se fortalecer, para aprender com os erros, para se tornar uma pessoa mais madura e compassiva. Nesse sentido, a aceitação não significa resignação, não significa passividade, não significa conformar-se com o sofrimento. Significa reconhecer a realidade como ela é, sem julgamento, sem resistência. Significa aceitar o que não pode ser mudado e focar no que pode ser controlado. A sua atitude, as suas ações, as suas escolhas. Em consonância com isso, a visualização criativa é uma ferramenta poderosa para transformar a sua realidade. Ao imaginar o futuro que você deseja, ao visualizar os seus objetivos sendo alcançados, você está ativando o seu potencial interior, atraindo as oportunidades e criando as condições para o sucesso. Adicionalmente, a gratidão é um antídoto poderoso contra a negatividade. Ao agradecer pelas pequenas coisas, pelos momentos de alegria, pelas pessoas que você ama, você está cultivando uma atitude positiva, atraindo mais abundância para a sua vida. Por conseguinte, a vida é como um rio. Ela flui constantemente, mudando de curso, enfrentando obstáculos. Você não pode controlar o rio, mas você pode aprender a nadar. Você pode escolher a direção que quer seguir. Você pode aproveitar a correnteza. Você pode superar as pedras. A verdadeira liberdade reside na capacidade de se adaptar, de se reinventar, de seguir em frente, mesmo em meio às adversidades.
A serenidade não está em controlar o rio, mas em fluir com ele. Percorremos um caminho sinuoso, repleto de desafios e descobertas. Exploramos a ilusão do controle, a tirania da opinião alheia, o turbilhão da mente e a imprevisibilidade da vida. Cada passo nos aproximou de uma compreensão mais profunda da natureza humana e do caminho para a serenidade. Refletindo sobre essa jornada até agora, percebemos que a busca incessante por controle é uma armadilha que nos aprisiona e nos impede de viver plenamente. A tentativa de moldar a realidade aos nossos desejos, de antecipar cada possível revés, de garantir a perfeição, é uma batalha inglória que nos consome e nos afasta da paz interior. Nesse sentido, a verdadeira liberdade reside na capacidade de aceitar o que não pode ser mudado, de focar no que pode ser controlado e de encontrar a serenidade no meio da tempestade. É como um rio que flui livremente contornando os obstáculos, adaptando-se ao terreno, sem nunca perder o seu curso. Em face disso, a importância de se desvencilhar da aprovação alheia emerge como um farol. A busca por validação externa, a necessidade de agradar a todos, a dependência da opinião alheia, são grilhões que nos impedem de ser autênticos, de seguir o nosso próprio caminho, de realizar o nosso potencial. Por conseguinte, o autoconhecimento, a autoaceitação e o amor próprio se revelam como os pilares de uma vida plena e significativa. Ao reconhecer as nossas imperfeições, ao aceitar as nossas limitações, ao valorizar as nossas qualidades, construímos uma base sólida para a autoestima e para a felicidade. Ademais, a atenção plena, a gratidão e a visualização criativa se apresentam como ferramentas poderosas para transformar a nossa realidade. Ao cultivar a consciência do momento presente, ao agradecer pelas bênçãos que recebemos, ao imaginar o futuro que desejamos, ativamos o nosso potencial interior e atraímos a abundância para a nossa vida. Desse modo, a serenidade não é um destino, mas sim uma jornada. Não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de transformação. É um caminho que exige coragem, disciplina e, acima de tudo, compaixão por nós mesmos. Assim sendo, chegamos a um ponto crucial, onde as diversas linhas se entrelaçam, preparando o terreno para uma reflexão final. A compreensão de que a vida é um fluxo constante, um mar de incertezas, nos convida a abandonar a ilusão do controle e a abraçar a flexibilidade, a resiliência e a aceitação. A chave, portanto, reside em transformar a nossa percepção, em mudar a nossa atitude e em encontrar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. E, no final das contas, o que resta? Não é o controle, que se esvai como areia entre os dedos. Não é a aprovação, que é um espelho quebrado refletindo apenas fragmentos da verdade. Não é a ausência de medo, que é uma ilusão inatingível. O que resta é a serenidade. Uma serenidade forjada no fogo da adversidade, temperada pela aceitação e iluminada pela autocompaixão. Essa serenidade não é um estado passivo, uma resignação diante do inevitável. É, ao contrário, uma força ativa, uma energia transformadora que nos permite navegar pelas turbulências da vida com graça, com resiliência e com esperança. É a capacidade de manter a calma no meio do caos, de encontrar a beleza na imperfeição e de abraçar a incerteza como uma oportunidade de crescimento. Tal serenidade não se encontra em templos isolados ou em retiros espirituais distantes. Ela se encontra no dia a dia, nas pequenas escolhas, nas atitudes cotidianas. Ela se encontra na forma como respondemos aos desafios, como lidamos com as críticas, como enfrentamos os medos. Ela se encontra na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com os outros. A verdadeira prática começa agora. Não é um manual de instruções a ser seguido à risca, mas sim um convite à experimentação, à autoobservação e à transformação. É um caminho individual, único e intransferível, que exige coragem, disciplina e, acima de tudo, autenticidade. Lembre-se, a vida é um presente, uma dádiva preciosa que merece ser vivida plenamente. Não se prenda ao passado, não se preocupe com o futuro. Concentre-se no presente, no aqui e agora.
Saboreie cada momento. Aprecie cada detalhe. Valorize cada encontro. Deixe de lado a ilusão do controle e abrace a liberdade da aceitação. Deixe de lado a busca por aprovação e abrace a autenticidade. Deixe de lado o medo e abrace a coragem. Deixe de lado a negatividade e abrace a gratidão. Permita-se ser imperfeito. Permita-se falhar. Permita-se aprender. Abrace a sua humanidade, com todas as suas nuances, com todas as suas contradições. Seja gentil consigo mesmo. Seja compassivo com os outros. Cultive a sua serenidade, como um jardim que precisa ser regado, adubado e cuidado. Dedique tempo à meditação, à leitura, à natureza, à arte, à música, ao silêncio. Encontre as atividades que lhe trazem alegria, que lhe nutrem a alma, que lhe conectam com o seu eu interior. E, acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho. Há uma força maior que o guia, que o protege, que o ama incondicionalmente. Confie nessa força, entregue-se a ela e permita que ela o conduza ao seu destino. Portanto, siga em frente, com coragem, com esperança e com serenidade. O caminho pode ser longo e árduo, mas a recompensa é inestimável. A verdadeira felicidade reside na paz interior, na harmonia com o universo e na união com o seu eu essencial. A jornada não vai te confortar, ela vai te acordar para a vida que você realmente merece viver.